O tema da mensagem é causas, efeitos e solução. Passo agora a palavra ao irmão Samuel. No sábado passado, nós começamos a ver alguns detalhes da vida de Isaías. Os irmãos conseguiram compreender qual foi o meio que Deus utilizou para Isaías chegar àquela condição de ter a sua iniquidade passada dele? O meio que Deus utilizou para Isaías atingir aquela condição foi colocar na mão dele o quê? Uma missão. Se Isaías não tivesse abraçado a missão, ele jamais teria tido aquela experiência no santuário. E, consequentemente, jamais teria tido sua iniquidade passada, seu lábio tocado, e não estaria pronto totalmente. Ou talvez jamais ele deixasse de pensar que ele era justo e os demais não. O meio que Deus utilizou foi colocar uma missão na mão dele. E quando nós entendemos a missão que Deus colocou na nossa mão, nós abraçamos essa missão e encaramos a ela, nós vamos ver que ela é grande demais e nós pequenos demais e precisamos de um poder extraordinário. E aí entra o poder do Espírito Santo. E os passos vão se seguindo, as iniquidades têm que ser tiradas, o Espírito Santo nos usa e a missão é cumprida e pessoas são salvas. Esse é o resumo da tarefa. Tema, causas, efeitos e solução. Veja essa expressão, mensagem nova. Eu não trago mensagem nova para os irmãos. E se eu mudar essa palavra, essa frase aqui, ó, nova mensagem, o sentido muda ou não? O que acham? Qual a diferença de mensagem nova e nova mensagem? Olhem para esse paletó aqui. Alguém me deu essa semana. Para mim ele é um novo paletó, mas não é um paletó novo, porque ele é usado. Essa é a diferença básica. Veja essa sentença. Não é possível haver mensagem nova, pois isso invalidaria as mensagens anteriores. Mas é possível haver novas mensagens inseridas nas mesmas mensagens anteriores. Por isso a palavra se renova a cada manhã. Quem escreveu isso aqui, vocês sabem quem foi? Foi eu mesmo, inventei essa frase. E aí eu fiquei preocupado, porque quando a gente vem pregar a palavra, não pode ser a nossa palavra, tem que ser a palavra de Deus. Então eu falei, Senhor, me ajuda, me apoia nisso, porque eu não quero apresentar a minha voz, mas a tua voz. Eu estudei um pouquinho mais e procurei na palavra dele e apareceu esse texto fantástico de 1 João 2, 7 e 8. Veja o que diz ali. Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Contudo é o quê? Um novo mandamento, que é verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Qual foi o texto básico que demos? As trevas cobriram a terra, mas você deve resplandecer, porque a luz está em você, a luz está aí. De fato, as trevas estão cobrindo as pessoas, mas sobre ti o Senhor está surgindo. E olha aí, essa mensagem é a mesma que está resplandecendo, e as trevas já vão passando, e já a verdadeira luz ilumina. Então, eu me senti confortado pelo apoio da palavra de Deus, isso é muito importante. Quantos reconhecem esse brasão, essa bandeira? Alguém lembra? Não, eu também não conhecia até pesquisar, mas é da Síria. Mas a Síria é um país que está em guerra já há alguns anos. Está na destruição total naquele país. As pessoas estão perdendo suas casas. Aqui tem um pai com 2 crianças no colo. Não sei se é um pai, na verdade, ou se é alguém salvando 2 crianças. Eles têm que fugir das suas casas, que na verdade estão todas destroçadas. Aliás, não só fugir de casa, mas apareceu uma reportagem que eles estão fazendo migração, né? Eles estão fugindo do seu país. Essa reportagem apontava um barco com 700 pessoas que naufragou. Muitos morreram ali. Alguns foram resgatados, mas vários morreram nessa tentativa de fugir pelo mar do seu país. Nessa pesquisa sobre a guerra da Síria, eu tentei entender algumas coisas, mas eu fiquei bastante confuso com esse assunto. E apareceu essa imagem que alguém postou. Aqui nós vemos, desse lado, o presidente americano. Aqui, eu não lembro o nome desse camarada, mas é do Oriente Médio. Alguém que tem dinheiro e apoia o presidente dos Estados Unidos. Eles investem dinheiro nos soldados. Aqui tem várias caveiras, pessoas que morrem nas guerras. Do outro lado, temos o presidente da Síria, o Assad. E aqui o presidente da Rússia, Vladimir Putin. E aqui também outro bracinho investindo dinheiro desse lado. Eles estão se matando, pessoas morrendo.
E a gente não consegue entender como isso acontece. Esses homens são chamados para resolver o problema lá da Síria, mas eles estão contra um outro, na verdade. E é uma bagunça total. Se vocês forem pesquisar sobre a guerra da Síria, vocês não vão entender muito bem. Eu também não entendi nada. Mas uma coisa eu pude entender. Olha, essa reportagem da BBC também saiu assim, ó. Quem luta contra quem na guerra da Síria? Então o mundo não consegue entender. Querem fazer a paz usando guerras. Tem alguma coerência nisso? Querem parar a matança matando. Isso é o quê? Ali, ó. É só isso que eu consegui entender. O mundo está confuso. Ninguém sabe o que está acontecendo, por que isso, por que estão guerreando, para quê? Fazendo guerras, tentando fazer a paz com guerras, na verdade. Agora outra cena aqui. Alguém reconhece essa imagem? Vamos dar um zoom aqui, ó. Essa imagem é de uma boate em Orlando, nos Estados Unidos. Lembraram agora? Boate chamada Boate Pulse. É uma boate gay, onde os gays se encontram ali e fazem suas orgias naquele lugar. Essa notícia chocou o mundo. A notícia que talvez até hoje algumas pessoas estão falando. A reportagem diz que esse jovem chamado Omar Mateen invadiu essa boate, começou a destruir esse lugar, portando 2 armas, uma leve e outra pesada, uma pistola e um fuzil, e saiu atirando nas pessoas, destruindo aquele lugar e também algumas vidas. E o resultado foi esse aí, ó, segundo a reportagem. 50 pessoas mortas e 53 pessoas feridas. Agora é interessante, quando você vai olhando a repercussão disso aí, 2 grupos se destacam. O primeiro grupo é esse aí, protestando contra esse ocorrido. E agora, vocês acham que a atitude de Omar Mateen foi correta ou incorreta? Pergunto para a igreja aqui de Cajati. Incorreta? Foi errado? Mas por quê? Não era uma boate gay onde estavam sendo feitas orgias e pecados horríveis? Foi correto? Foi incorreto. Foi errado. Ele não deveria e nem tinha direito de fazer aquilo. E esse grupo aí pensa igual nós. Foi errado. Esse é um grupo muito influente ali na América. E agora, um outro grupo também influente, na verdade, uma das maiores religiões do planeta, é o islamismo. O extremo, né, o islamismo. Esse aqui é o Estado Islâmico, diz que não foi errado. Então nós vemos 2 grupos, um de um lado falando que não foi errado, e o outro que foi errado, e aí mais uma vez a gente vê a confusão. Um falando uma coisa e outra. Então nós temos aí um problema de certo e errado. E mais uma vez eu cheguei à conclusão de que o planeta está confuso. Coloquem isso na sua mente, o planeta está confuso. Agora, interessante que no ano passado saiu uma notícia no G1, essa aqui, ó, Suprema Corte dos Estados Unidos aprova casamento gay em Orlando. Aonde? Todo o país. Eu já tinha lido essa notícia aí, mas um detalhe eu encontrei só nessa última vez que fui preparar a mensagem. Olha ali, em vermelhinho. Conseguem ler o que está escrito ali? Essa foi uma frase, uma expressão do Barack Obama, presidente americano, quando eles decidiram isso. Foi abolido o casamento tradicional e agora o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi liberado em todo o país. E ele disse, o amor venceu. Ou vence. E quando eu leio do amor, sabe do que eu lembro? 1 João 4,8, que diz, Deus é amor. Será que Deus saiu vitorioso nessa parte? Nessa decisão? Nós vemos que até os grandes homens pensantes estão confusos. Perderam o conceito de amor. Perderam o princípio do amor. Deus é amor. Mas Deus de modo nenhum venceu ali. Infelizmente, Satanás saiu vencedor. Agora, abra sua Bíblia nesse texto de Romanos 1, 27. Vamos ler. Romanos capítulo 1, 27. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Quando eu li essa reportagem, eu também lembrei desse texto. Não estou querendo dizer aqui que aquela tragédia que aconteceu em Orlando foi cumprimento desse texto. Mas o apóstolo Paulo diz que os que praticariam esses absurdos, essas imoralidades, receberiam no seu próprio corpo o quê? A recompensa. E eu lembrei desse texto.
nesse momento. E a recompensa que apareceu na reportagem foi essa daí: 50 mortos e 53 feridos. Agora, qual é o resumo da causa de toda essa confusão? O que os irmãos acham? O resumo da causa dessa confusão. A Bíblia responde para nós, um texto bastante conhecido, que está lá em Isaías 24, verso 5. O que a Bíblia diz? Na verdade, a terra está contaminada por causa de quem? Dos seus moradores. Porquanto tem feito algumas coisas interessantes, pontos interessantes. Primeiro, transgredido as leis. Será que foi transgredida a lei aí? Mudado os estatutos? E quebrado o que mais? Aliança eterna. Quando fala aliança eterna, você lembra do que, meu irmão? Da lei do Senhor. Exatamente. A lei do Senhor. Nós vamos nos deter nos detalhes interessantes da lei do Senhor, que talvez nós não paramos para analisar ainda. Veja só, se nós nos determos aqui no segundo mandamento da lei de Deus, aqui fala não prestar honra a outros deuses, mas aqui aparece o quê? Deus é um Deus zeloso que visita a maldade dos pais, filhos. Já aparece pais e filhos ali, mas não detalha bem. Mas se nós descemos para o quarto mandamento, onde Deus diz para nós não esquecermos do sábado e reverenciarmos esse dia, ali aparece nem tu, né, o pai ou o sacerdote, nem quem mais? Filho e filha, servo e serva. Algumas coisas a mais já. Se nós subirmos para o quinto mandamento, ali já aparece honra o quê? Pai e mãe. Se nós descermos para o sétimo, não adulterarás, ou seja, não violem a união de um homem e de uma mulher, ou de um pai e de uma mãe. Não violem isso. E se nós formos para o 10º mandamento, ali diz, não cobice a esposa do teu próximo. Quando nós analisamos esses detalhes da lei do Senhor, nós temos ali, a definição original de família. Pai, mãe e filhos. Isso está claramente na lei do Senhor. Nós vemos que, nas notícias que nós passamos no início, chegamos a uma conclusão que o mundo está confuso. E o que esse texto aqui te lembra? Isaías 58, 12. Aqui fala de um grupo, uma geração que seria levantada, na verdade era o resto dos fiéis. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, serão chamados de reformadores, ou reparador de brechas, né? Diz que Deus levantaria uma geração para fazer um trabalho especial. E talvez nós fazemos parte dessa geração. Veja o que diz esse texto inspirado do grande conflito na página 20. Imagine essa cena. A majestade dos céus em pranto. O Filho do infinito Deus perturbado em espírito, curvado em angústia. Esta cena encheu de espanto o céu inteiro. Revela-nos a imensa malignidade do pecado. Mostra quão árdua a tarefa é, mesmo para o poder infinito, salvar ao culpado do quê? Das consequências da transgressão da lei de Deus. Jesus, olhando para a última geração, nós fazemos parte dela, viu o mundo envolto em engano, semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi rejeitarem a Cristo. E o grande pecado do mundo cristão hoje seria o quê? Rejeitarem a lei de Deus. Fundamento de seu governo no céu e na terra. Rejeitar a lei do Senhor é rejeitar o próprio Senhor. Esse é um conceito muito importante para ficar cravado em nossa mente. Agora veja, mensagem escolhida 3:371, reforçando o seguinte: a lei de quem? A lei de Jeová deve ser exaltada e tornar-se honrosa. Agora veja um link que começa a aparecer aqui. E os diversos aspectos da mensagem do terceiro anjo devem ser delineados com clareza diante das pessoas. Por qual motivo? Para que todos tenham oportunidade de ouvir a verdade para este tempo e decidir antes obedecer a Deus do que aos homens. Esse texto diz que se nós não apresentarmos as verdades claras para as pessoas, elas vão obedecer homens e Deus será desobedecido. E isso tem um preço. Agora, quando nós falamos da terceira mensagem, ou a mensagem do terceiro anjo, eu busquei esse texto para a gente entender melhor aqui um detalhe. Eventos Finais 89 diz que
A primeira e a segunda mensagem foram transmitidas em 1843 e 1844. E estamos agora sob a proclamação da terceira. Mas todas as 3 mensagens ainda devem ser proclamadas. Então não é uma que invalida a outra. Então esse texto que nós lemos, que a lei do Senhor deve ser apresentada perante as pessoas em conexão com as mensagens dos 3 anjos. Isso as pessoas devem saber para que elas possam ter a opção de escolher entre o certo e o errado. E aqui ainda continua a serva do Senhor dando um exemplo, uma dica para nós, quem quiser anotar isso, ou depois pega o vídeo. Ela fala assim, Patriarcas e Profetas, cita alguns livros, dicas para nós. Daniel e o Conflito dos Séculos, ou o Grande Conflito, são agora mais necessários do que nunca dantes. Esses livros deveriam circular amplamente, porque as verdades a que dão ênfase fazem o quê? Abrirão muitos olhos cegos. Se você quer que pessoas enxerguem a luz, use a luz verdadeira que o Senhor te dá. Então vamos um resumo rápido aqui, olha. Nós vimos até agora guerras estranhas, que ninguém entende motivo para quê, nem para onde. Homicídios em massa, alguns achando errado, outros achando correto. A quebra da aliança eterna. E nós resumimos isso como confusão, certo? Agora, quem já estudou aqui vai lembrar desse exercício que tinha na escola. Lembram disso? Tinha um exercício chamado ligue. Lembram disso? Quem estudou? Se você tinha um peixinho desse lado e um aquário do outro lado, o que você tinha que fazer? Ligar as coisas correspondentes, né? Você fazia essa ligação. E agora veja então a sugestão que esse texto que nós vemos agora há pouco nos dá, para fazermos uma ligação entre a lei de Jeová e as mensagens dos 3 anjos, que está em Apocalipse 14. Essa é a sugestão da palavra de Deus para nós. Eu comecei a pensar como fazer isso, né? E eu preciso estudar para isso. E eu pensei, será que é isso mesmo? Fiquei duvidando, igual Jonas ficou quando Deus falou para ele ir para Nínive. E eu encontrei esse texto no Caminho a Cristo, página 96. Deus é demasiado sábio para errar. Então, se Deus está propondo, é porque Ele sabe como que vai acontecer. Se Deus está propondo, Ele sabe qual será o resultado. Tanto para quem prega, quanto para quem ouve. Então, Deus é sábio para errar. Então, nós vamos rapidamente ver alguns detalhes que talvez muitos já conheçam, mas existem novas verdades dentro das verdades já antigas. Nós vamos ver detalhes interessantes em ligação com a lei do Senhor na mensagem dos 3 anjos. Deus tem uma advertência especial para os nossos dias, sim ou não? A despeito das outras verdades, não anula as outras verdades, mas tem uma obra especial. E ele diz, certamente venho sem demora, Apocalipse 22, 20. Por que ele vem sem demora? Principalmente jovens, nós achamos que nós nunca vamos morrer, nós jovens. E tantos jovens estão morrendo. Já acabou a sua chance. A nossa morte sela o nosso destino. Por isso que ele vem sem demora. Mesmo que ele demore 5, 10, 15, 20 anos. Eu estou torcendo e orando para não acontecer isso, que ele venha rápido. Mas mesmo que demore, eu posso não durar mais 20 anos. E por isso será mais rápido para mim. E uma obra especial deve ser feita. Jesus veio na manjedoura com um bebezinho indefeso. Ele nasceu entre xixi e cocô de animais. Já pensaram isso? Ele nasceu num lugar fedido, desonroso, desprezado, humilhante. Mas agora que João vê a vinda do Senhor como rei e juiz, ele narra simbolicamente assim, ó: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça o quê? Uma coroa, e na mão direita uma foice afiada. E foi dada uma ordem para aquele que estava na nuvem, olha: toma a tua foice e ceifa, pois chegou o quê? A hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então aquele que estava sobre a nuvem pegou a sua foice, passou sobre a terra e a terra foi ceifada. Deus pediu para João escrever, visto que a seara da terra já amadureceu. Quando nós lemos essa expressão, o que vem na nossa mente? A seara já amadureceu. Que as pessoas estão preparadas. Elas foram avisadas. Jesus vai voltar para colher os frutos de um trabalho. Feito por quem?
Isaías 58:12, por essa geração. Então ele vai passar, vai colher os frutos porque as pessoas foram avisadas. Coloquem isso na mente. É só quando as pessoas forem avisadas. Porque Deus é justo. Esses anjos representam mensageiros. Eles têm advertências especiais. Cada um tem um tempo. E na verdade o resumo, o objetivo dessas advertências é preparar pessoas para a volta de Jesus. Se você hoje tem 35, 20, 10, 15 anos de igreja, e você ainda não entendeu que a sua missão é preparar pessoas para a volta de Jesus, começando com a sua família e depois a igreja e outras pessoas, você ainda não entendeu o que é ser um adventista. Mas não fique desanimado não, porque eu demorei 30 anos para aprender isso. O nosso trabalho é preparar pessoas para a volta de Jesus. Vamos rapidamente, aqui a primeira mensagem. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o quê? O evangelho eterno para proclamar para todas as pessoas. Ninguém fica de fora. E Deus fez questão que João escrevesse isso aqui, ó. Evangelho eterno. Esse que tem que ser proclamado. Por que Deus fez questão de escrever assim? Porque sugere que tem um outro evangelho sendo pregado, que não é o evangelho eterno. Agora tem um texto que depois vocês confiram, Mateus 24, 11 a 14, que confirma isso. Por que Deus pediu para escrever assim? Vou relembrar os irmãos. Lá diz que, porque surgirão muitos falsos cristos e profetas e enganarão algumas pessoas. Sim ou não? Não. Enganarão muitos. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E no próximo verso diz, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E depois o verso seguinte diz, e este evangelho da onde? Do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então aparece um evangelho eterno, aparece o evangelho do reino, que reino? Reino de Deus. E o reino de Deus é passageiro ou eterno? Eterno. Nós confirmamos isso em Salmo 145, 9 a 13. Ali diz que os santos bendizem ao Senhor, e no último verso diz, o teu reino é um reino eterno. Os irmãos confiram isso depois, sejam bereanos, tá bom? Então nós temos aqui um evangelho eterno, um reino eterno e um rei eterno também. Olha aí, ó. O rei dos reis, o Deus verdadeiro. Um resumo da introdução. E o anjo prossegue então com a mensagem, dizendo como? Em grande voz. Não é acanhado não, irmão. Não é fofocando acanhado não, com medo. O mensageiro clama em alta voz. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Essa é a primeira mensagem. Mas será que quer dizer que nós devemos sair aí pela rua agora gritando, aproveitar esse povo que está aí? Sair gritando, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vindo a hora do seu juízo, adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. A serva do Senhor diz na inspiração que nós devemos ser inteligentes em relação às verdades para esses últimos dias. Então vamos delinear alguns detalhes interessantes aqui. O primeiro ponto ali, ó, diz temei o quê? A Deus. Nós devemos falar para as pessoas, olha, tenham medo de Deus. É isso? Nós devemos mostrar isso na palavra de Deus. Analisem depois, tá? Gênesis 22, 1 e 2, depois 10 a 12, conta a história de Abraão. O que Deus pediu para ele fazer com o filho? Sacrifica para mim seu único filho. E aí aqui no verso 10 a 12 fala que ele foi, preparou tudo, a lenha, o altar, pegou um cutelo e ia imolar Isaque. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu e falou, Abraão, não faças isso com o moço, porque agora sei que temes a Deus. Então Abraão obedeceu ou desobedeceu? Então temer a Deus é obedecer ao que Deus pede. Você precisa falar isso para toda nação, tribo, língua e povo. E aí você vai abrir o que Deus pede. Temei a Deus. Depois vem, dai-lhe glória. Será que é para nós falarmos para as pessoas sair dando glória, 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 glória a Deus, glória, glória, glória a Deus? É isso que a mensagem está pedindo para falar para toda nação, tribo, língua e povo? Mas é pecado falar glória a Deus? Também não. Mas não é isso que está querendo dizer. Aqui em Mateus 5,16 diz o seguinte, tenham uma vida de crente, para que os homens vejam suas boas obras e deem glórias a Deus. Uma vida coerente com o que você prega.
Então, quando nós vivemos à altura da luz, Deus é glorificado. Quando um filho seu ou um neto faz alguma coisa e alguém chega com essa notícia para você, como você se sente? Honrado. E quando nós temos uma vida decente, Deus é honrado. As glórias são dadas a Jesus. Depois chega aqui, vinda a hora do seu juízo. Sabia que milhares de pessoas estão ouvindo por aí? Milhares mesmo, se não milhões. Que não vai ter juízo coisa nenhuma. Quando morre, na verdade, você tem chance de encarnar em outro lugar e viver uma outra vida num grau mais elevado. E elas não sabem que Deus, esse rei verdadeiro desse reino eterno, que reivindica o temor, a obediência, que reivindica a honra, a glória, ele também tem o poder de julgar. Ele é o único que tem o poder de julgar e ele vai julgar o certo e o errado, quem será salvo, quem não. Isso está lá em Coríntios 2, Coríntios 5:10, que diz: todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, certo? Então, as pessoas devem saber que as suas atitudes serão julgadas. E aqui embaixo falei: adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Quando lemos isso, a nossa mente vai para onde, rapidamente? Lembramos da criação. Especialmente Êxodo 20:11, que fala do sábado, que ali tem o Senhor do sábado, que criou o mundo em 6 dias, o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, e no 7º descansou. Então veja que interessante, só na primeira mensagem, a quantas mensagens nós remetemos à nossa mente? Só nessa parte aqui, quando nós lemos isso aqui, nós lembramos da história da criação. Aí vamos lá para Gênesis, e lá a gente lê várias coisas. Primeiro, nós temos a verdade da criação, há um Criador que criou todas as coisas. Depois nós vemos a criação de macho e fêmea, isso é muito importante hoje. Vemos a alimentação original de Deus para o homem. Vemos a união do casal, o matrimônio. Vemos o lar formado na natureza. Vemos um dia para ser guardado. O vestuário, a justiça de Cristo. Olha quantas verdades nos remetem apenas à primeira mensagem do primeiro anjo. E essas coisas devem ser delineadas para toda a nação, tribo e língua. Está aí, ó, Êxodo 20:11, está aqui no 4º mandamento da lei de Deus. Nós vimos tudo isso aí, mas a parte principal dessa primeira mensagem é a chegada do juízo. Diz que o pecado superabunda na terra, assim, porque as pessoas não são mortas instantaneamente. Agora, se o juízo de Deus caísse rapidamente quando nós transgredíssemos, a coisa seria diferente. Mas porque isso não acontece, diz a palavra de Deus, nós fomos delongando. E quando as pessoas não sabem que haverá um preço a ser pago, elas também vão ficar relaxadamente. Então, essa mensagem do julgamento, nada mais é um juiz faz o quê? Julga. Essa parte do julgamento, nossas atitudes serão julgadas, precisa ser colocada perante as pessoas. E você vai explicar que através de suas atitudes escritas em alguns livros especiais. Agora, alguém pode perguntar: como você sabe que Deus está apagando os pecados ou julgando quem merece ser apagado, quem não? E você vai ter que estudar essa profecia aqui. Nós não vamos estudar agora. Vamos dar só uma pincelada, que aqui Daniel estava escravo na Babilônia e ele queria saber: Senhor, quando vai passar tudo isso, meu Deus? E Deus então revela para ele através do anjo Gabriel: Daniel, 2.300 anos eu vou te contar o que vai acontecer. A partir dessa data aqui, ó, 457, quando esse rei Artaxerxes vai fazer um decreto para vocês voltarem para Jerusalém. Desses 2.300 anos, vocês vão usar 49 anos, mas lá você vai ler 7 semanas, depois você vai aprender isso. Vocês vão usar 49 anos para reconstruir Jerusalém. Quando vocês terminarem de reconstruir, já vão chegar no ano 408. E aí vocês vão usar mais 434 anos. Vai acontecer várias coisas aqui. Aliás, vai chegar Jesus, o Messias, ele vai tirar a transgressão, vai cessar algumas coisas ali, vai fazer um trabalho especial em Israel. Ele vai ser batizado no ano 27. E aí vocês vão chegar no ano 27, depois desses 434. Depois ele vai fazer um trabalho especial durante 7 anos. Mas vocês vão ler lá 1 semana. Vocês vão entender isso. Na metade desses 7 anos, que é nos 3 anos e meio, vão matar Jesus. Mas mesmo depois, com a morte dele, ele vai ressuscitar e ele ainda vai fazer um trabalho especial. Muitos vão aceitá-lo nesse restante de tempo, mas alguns vão rejeitar. E até os seus seguidores serão mortos. E aqui no ano 34 nós vemos o apedrejamento de Estevão, falando que esse período aqui de chances para Israel terminou então com o apedrejamento desse homem. Mas precisa estudar esse assunto.
Então nós temos aqui uma soma de 490 anos. Só uma curiosidade para os irmãos. Uma vez os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quanto de chance eu tenho que dar para o meu irmão? 7 vezes? Jesus disse 70 vezes 7. E essa conta dá quanto? Olha o tempo de chance que Deus deu para os judeus. 70 vezes 7. Então nós usamos 490 anos dessa profecia de 2.300 anos e sobraram 1.810 anos. Esse tempo foi usado para pregar o evangelho agora para todas as nações, não só para os judeus. E a profecia diz que depois disso aqui aconteceria o julgamento. Nós fazemos essa continha do ano 34, onde paramos, mais 1.810, e nós chegamos em 1844. E você vai explicar para as pessoas que a partir dessa data, Deus está limpando o santuário do céu. Do quê? Dos nossos pecados. Todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel para pagar tudo. E não é como era no deserto, não. Agora é de verdade. Tirar as nossas dívidas para sempre. Isso é um grande privilégio que as pessoas precisam saber. E nós também. A chance de ter nossos pecados eliminados para sempre. É isso que quer dizer. Quando nós falamos do assunto do fim, não é para dar medo, não. É para dar esperança e alegria. Fim do pecado, fim das desgraças, fim de tudo, fim de Satanás. Isso o mundo inteiro precisa saber. Então, é chegada a hora do juízo, é chegado o fim de tudo. Vamos para a segunda advertência. Muito interessante também a sequência dessas mensagens. O que fala lá? Seguiu-se outro anjo dizendo: caiu a grande Babilônia, e que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Veja interessante, a primeira mensagem diz que deve ser levada a todas as nações. Agora aparece outra, sendo levado também para todas as nações. Há um contraste aí. Mas aqui fala que caiu esse trabalho aqui. Como assim caiu? E essa Babilônia aqui? Nós vamos sair gritando isso aí pela rua, igual doidos? Não. Vamos estudar e o Senhor vai nos esclarecer. Lá em Gênesis 11, 1 a 9, conta a história da Torre de Babel. Lá fala que os homens tinham uma língua só. Eles começaram a desobedecer a Deus construindo cidades. Deus tinha dado uma ordem para se espalharem. Eles começaram a construir cidades, não queriam ser espalhados. E nas cidades eles construíram uma torre. Lembram que Deus tinha falado pelo seu arco da promessa que nunca mais haveria dilúvio? Eles descreram disso. E queriam construir uma torre para, se por acaso acontecesse de novo, eles estariam livres. Eles queriam chegar ao céu, na verdade, uma torre que tocasse o céu. E Deus conversou assim: olha, agora é isso que eles estão fazendo. Eles têm uma só língua, eles tratam tudo e estão fazendo isso. Pois vamos descer e vamos fazer o quê? Confundir a língua deles. E Deus, então, confundiu a língua desse povo. E aquele lugar ficou chamado como Babel. E depois dali gerou a cidade Babilônia, que nos lembra confusão. Lembra da confusão lá do início que nós falamos? Que o mundo está nessa situação. Então, quando nós lemos Babilônia, nós falamos de confusão. Agora veja interessante, a mensagem do anjo diz que caiu a confusão. Se pelo poder de Deus você permitir que Ele te use para pregar essa verdade, Deus deve ser temido, a honra deve ser dada a Ele, Ele tem o poder de julgar. Ele é o Senhor do sábado, Criador do céu e da terra. Quando chegar essa luz nas trevas, cai a treva ou não cai? Cai a treva. Cai Babilônia, cai confusão. Não precisa ter confusão. Quando a luz chegou, o texto que nós lemos, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz. As trevas cobriram mesmo a terra, e os povos estão na escuridão. Mas sobre ti vem a luz do Senhor, e eles andarão à tua luz, diz a palavra de Deus. Então nós já vamos traduzir Babilônia por confusão. Vamos explicar isso. Então olha aqui, Babilônia descreve a falsa adoração e a confusão especial doutrinária no mundo religioso. As pessoas estão confusas, não sabem mais para onde ir. E tem uma geração aí que sabe como derrubar essa confusão. Veja, com ela se prostituíram os reis da terra, os mercadores da terra se enriqueceram. Agora aparece uma outra voz aqui em Apocalipse 18, 2 a 4, dizendo o quê? Retirai-vos dela, povo meu. Para quê? Para não receberem as pragas. É isso. E as pragas estão descritas em Apocalipse 16. Depois leiam lá.
A ira de Deus se resume em 7 pragas, Apocalipse 15, verso 1. Então é por esse motivo que as pessoas precisam ser avisadas. Agora veja que detalhe interessante, eu já li bastante esse texto, mas nunca tinha percebido assim. Vamos traduzir já, tá? Mas Deus ainda tem um povo em... Não traduziram. Mas Deus ainda tem um povo em confusão. Deus ainda tem um povo em confusão. Pessoas confusas. E antes de sobrevirem seus juízos, são as 7 últimas pragas. Esses o quê? Eu nunca tinha notado isso. Pessoas estão confusas por aí, e Deus os chama de povo seu, e chama do quê? Fiéis. As meninas do meu tempo, elas escreviam um versinho assim, ó, nunca machuque um coração, porque você pode estar dentro dele. É antigo esse versinho. Deus também usa esse critério. O povo dele está por aí confuso, é o povo dele. E eles são fiéis naquilo que conhecem. É esse que ouvirá a sua mensagem. Os que não são fiéis não ouvirão. Quando Deus deu a missão para Ezequiel, falou, vai e prega. Fala do jeito que eu quero que você fale. Mas já vou te avisar uma coisa, eles não vão ouvir. Mas fala, porque senão eu vou cobrar o sangue de você. Esses fiéis devem ser chamados a sair, para não participarem das pragas. E aqui nós vemos um movimento grande, unido à mensagem do terceiro anjo, pregando essas verdades. E olha aqui, ó. Essa mensagem ouve-se, sai dela, povo meu, e esses anúncios, unidos à mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final a ser dada aos habitantes da terra. Talvez você já caiu no trabalho missionário e disse, o que eu falo? Deus falou assim, não se preocupe com o que você vai falar, o Espírito Santo vai falar para você o que você vai falar. E o Espírito Santo já falou, foi ele que ungiu a serva do Senhor e João também, para dar as mensagens. Está tudo pronto, nós temos só que anunciar. E as pessoas serão livres da ira de Deus. Às vezes a gente pensa que apresentar as verdades claras da palavra de Deus não despertarão pessoas, porque a gente escolhe quem a gente quer que seja despertado. Mas só os sinceros e fiéis serão despertados, porque eles já estão esperando a luz chegar. Vamos para a última e não menos importante. Essa é a mais terrível mensagem e a maior mensagem de amor ao mesmo tempo. Como entender isso? É a mais terrível de todas as mensagens e é a mais amorosa de todas. É porque nós esquecemos do princípio do amor. Amor não é um sentimento como o mundo prega para vocês e para mim e para todo mundo. O amor não é aquele coraçãozinho, aquele negócio romântico, não. O princípio do amor faz eu pegar uma varinha e dar nas perninhas da minha filha, para corrigir o erro. O princípio do amor me faz dizer, não mexe aí, porque eu sei do resultado. O princípio do amor matou o Filho de Deus. Matou não, ele teve que morrer e foi por amor. Está ligado com morte. Como entender, então, mensagem terrível com amor? Tem um ditado muito popular que quem avisa, amigo é. Jesus é nosso grande amigo. A terceira mensagem, seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro dizendo baixinho, com grande voz, sem temor, claramente. Vamos ler. Se alguém adora a besta e sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, esse vai receber as pragas da ira de Deus. Vou resumir o texto, vocês leiam com mais calma depois. A sequência diz assim, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso, essa classe de pessoas, os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Precisa falar isso para toda a nação, tribo e língua, e agora? Vamos sair dizendo isso aí? Não, devemos ser inteligentes. Então vamos entender alguns pontos que aparecem ali. Aparece ali besta, primeiro, sim. Depois imagem, e depois marca. Nós precisamos entender isso para passar para as pessoas. Vamos aqui rapidinho, olha essa tabelinha aqui de conversão. Quando nós vemos ventos, devemos entender guerras, águas, povos. E aqui tem os textos que mostram isso. E também o que nós pegamos ali, ó. Animal é a mesma coisa que besta, tá? É uma linguagem antiga que foi usada na Bíblia, então toda vez que aparece besta, quer dizer animal. Uma besta selvagem, um animal selvagem. E antigamente os reinos, ou líderes, eram representados por animais.
se era um rei ou um reino muito forte, ele era representado por um animal forte também. Lembra da Babilônia? Que era representada por um leão. A Babilônia era mais forte da época, então era representada pelo rei dos animais. Então toda vez que vocês lerem ou nós lemos besta, devemos ler animal. Nas Bíblias mais modernas, linguagens mais atualizadas, aparece animal já. Então tá aí. E qual o significado de animal segundo Daniel 7, 17 e 23? Está ali, ó, rei ou reino. Então já vamos traduzir. Quando nós lermos o texto, já vamos traduzir para rei ou reino. Certo? Então tá lá. Um detalhe aqui, ó. Lembra que na mensagem do primeiro anjo aparecia um evangelho eterno? E aparecia também um evangelho do reino, um reino eterno, e um rei eterno, o rei verdadeiro, o Deus verdadeiro. Lembra que na primeira mensagem dá ênfase a um rei verdadeiro, que tem um reino eterno, um evangelho eterno? Memoriza muito isso. Agora então aparece a mensagem do terceiro, em contradição com a mensagem do primeiro. Fala assim, ó, não adore esse rei, nem a sua imagem, e nem receba a sua marca. Não receba nem esse rei, nem seu reino, nem a sua marca. Lembra que o primeiro rei da primeira mensagem tinha um reino, uma marca que mostrava que ele era o Criador, era o quarto mandamento da sua lei, e ele queria ser temido ou obedecido, honras para ele, segundo pelas nossas obras e atitudes. Ele tem o poder de julgar, é o único que tem o poder de julgar o certo e errado, perdoar os pecados ou não. E ele é o único Criador verdadeiro, Senhor do sábado. Tem um dia que lembra que ele é isso, que é o sétimo dia da semana. Agora então a terceira mensagem vem falando, olha, agora tem um outro rei, que tem uma imagem, tem uma marca, não recebam esse rei. Aqui Paulo dá alguns detalhes desse rei. Ele começa a conversar com os irmãos de Tessalônica, por isso são chamados tessalonicenses. Eles estão falando sobre a volta de Jesus. Eles falam, na verdade nós queremos reunir com Cristo de novo, mas ele não vai vir agora. Não fiquem tão preocupados como se ele estivesse perto, não está. Algumas coisas especiais vão acontecer antes de Jesus voltar. Ele começa a narrar. Antes de Jesus voltar vai vir primeiro o quê? A apostasia. Depois vai aparecer o homem do pecado, o filho da perdição. Vai acontecer algumas coisinhas. E nós precisamos saber disso. E ele começa a dizer que esse rei, ele vai querer ser igualzinho o rei da primeira mensagem. Vai querer ser temido, ou seja, obedecido. Vai querer que dê-lhe glória a ele. Vai querer ter o poder de julgar o certo e errado, tirar os pecados ou não tirar, perdoar ou não. Vai se assentar como se fosse Deus querendo parecer Deus. É isso que fala aqui nesse texto. Mas no início do verso 4, Paulo alerta os irmãos assim, ó, na verdade ele se opõe contra tudo que se chama Deus. Então está mascarado. Não aceitem esse rei e nem o seu reino, nem a sua imagem e nem a sua marca. E precisamos dizer isso para as pessoas. Isso aqui é a imitação do reino de Cristo. Vamos rapidamente apontar isso. Nós não vamos nos deter, mas eu quero explicar rapidamente para vocês. Explicar não, só passar. Se vocês estudarem, nós estudarmos a profecia de Daniel, capítulo 7, nós vamos entender e chegar nisso daqui. Alguém sabe o nome desse homem aqui? Na verdade o título dele é Francisco, mas o nome dele é Mário Bergoglio. Tá? Esse homem aqui, Jesus derramou o sangue precioso na cruz para salvá-lo. E nós precisamos alcançá-lo. Esse homem também tem o direito à vida eterna pelo sangue de Jesus, se ele aceitá-lo. Portanto, não estamos falando de Francisco, nem de Mário. Estamos falando do papado, que é um cristianismo falso, é um sistema falso de religião. Quando os grandes homens do mundo falam de religião cristã, eles não estão falando de vocês, não. É a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa é a que representa o cristianismo no mundo. Mas, é verdadeiro? Não, é um cristianismo falso. Então, esse rei, ou esse reino, calhou de ser ele agora. Mas antes dele, era quem? Bento XVI, Ratzinger. Antes de Bento XVI,
era o João Paulo II. E assim por diante. Mas nós não estamos falando de pessoas, estamos falando de um sistema falso de adoração. Então a terceira mensagem diz: não aceitem esse sistema falso de adoração. Confiram na palavra de Deus. Esse é o rei, e o seu reino atual é o Vaticano, que ele perdeu em 1798 o mundo todo. E o catolicismo, na verdade, que está espalhado em várias nações. Agora falava de uma imagem também, né? Não recebam o rei, nem seu reino, nem sua imagem. Certo? O que quer dizer a imagem? Semelhança, muito bem. Então, quando você olha no espelho, você vê o que? A sua? E se você mexe um braço, que a imagem faz? Mexe o braço. Se você mexe a perna, a imagem mexe a perna. Se mexe a cabeça, a imagem mexe a cabeça. Então, a imagem imita você. Então, não recebam esse rei, nem seu reino, e nem quer ninguém que imite a ele nas suas atitudes. Por que está essa imagem aqui? Esse homem representa a nação americana, que é uma nação que nasceu protestando contra o reino desse rei que nós acabamos de ver, o papado. Eles fugiram de lá, protestaram, são contra isso, mas a profecia do Apocalipse 13, verso 11, diz que esse movimento protestante iria voltar o pé atrás. E iria começar a fazer coisas igualzinho ao reinado daquele rei que a gente viu, o papado. E aí, para saber disso, nós precisamos estudar como foi esse rei, como ele agiu no trono, como ele tratou os seus súditos, como ele tratou a palavra de Deus. E aí nós vamos saber quem o está imitando. Certo? Então esse homem chama-se Barack Obama, antes desse era George Bush, antes de George Bush era Bill Clinton e assim por diante. Portanto, não estamos falando de Barack Obama, estamos falando do protestantismo apostatado, que vai abandonar os princípios da palavra de Deus e imitar o papado, especialmente forçando as pessoas a obedecer coisas que não são verdades. É isso que as pessoas precisam saber. E nós precisamos estudar. Por isso é chamada de imagem da besta, ou seja, a imitação das atitudes daquele papado. Seu reino atual é a América do Norte, mas tem influência também no mundo inteiro. Nós falamos também, não recebam o rei, a sua imagem, o que mais? A marca. Na primeira mensagem angélica, nós vimos que tem uma marca que identifica Deus como Criador. Qual é? O 7º dia da semana. Quando nós paramos nesse dia, nós nos perguntamos, por que eu estou parando hoje? Porque eu já trabalhei 6 dias e agora eu paro no 7º, porque eu lembro que Deus descansou, abençoou e santificou esse dia. Existe um Criador, existe um mantenedor. Esse mandamento aponta para Deus como Criador, a autoridade dele sobre nós. E agora essa marca também aponta para a autoridade de alguém. É a autoridade do papado. Tem uma frase assim, guardar o sábado significa reconhecer a autoridade de Deus sobre nós como Criador. E guardar o domingo significa reconhecer a autoridade e supremacia de Roma. É simples assim. Esse dia é falso, não existe na palavra de Deus. E as pessoas precisam saber claramente para onde que essa marca aponta, que é para o papado. É de lá que saiu isso. E as pessoas precisam saber qual dia aponta para Jesus. É o dia que está na sua lei, o 7º dia da semana. Então aqui mais uma vez a contrafação. Não aceitem esse rei, nem o seu reino, nem aqueles que imitarem a ele e nem a sua marca, porque é um falso dia de descanso, é uma falsa adoração. É a quebra da lei do Senhor. E isso tem um preço. E se você ama as pessoas, deves falar para todas elas. Mateus capítulo 22, 37 a 39 diz o seguinte: Jesus foi interrogado acerca da lei. E ele fez assim: qual é o grande primeiro mandamento na lei? Amarás a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que interessante, olha. Esses 4 primeiros, se são reverenciados, nós demonstramos amor a Deus. Vejam que são 4. A maioria está desse lado, sim ou não? Quantos do outro lado? 6. Se reverenciarmos ou dermos atenção a esses 6, estaremos amando ao nosso próximo. Simples assim o resumo da lei. Agora, lembram daquele detalhe que nós colocamos, que a lei de Jeová deve ser ligada às mensagens dos 3 anjos? Nós já vimos algumas coisas, né? Mas veja que interessante.
A menor parte da lei, os 4 mandamentos, era o amor a Deus. Veja, a primeira mensagem. Se Deus for obedecido, darmos glória a Ele, nós reconhecemos que Ele tem o poder de julgar. Ele é o Criador do céu e da terra. Se dermos atenção e formos obedientes a isso, estaremos demonstrando amor a Deus. Olha que interessante a ligação. Agora, a maior parte das mensagens, a segunda e a terceira, se nós avisarmos as pessoas, levarmos luz para ela, a fim de que sua confusão caia, seja exterminada com a luz que vai chegar para ela, e se nós alertarmos a ela que existe um cristianismo falso, um evangelho falso, sendo colocado na mente das pessoas, que isso deve ser rejeitado, e tudo que parecer com ele, e a sua marca também, as pessoas serão livres da ira de Deus. Se nós anunciarmos isso para as pessoas, estamos demonstrando amor o quê? Simples assim. Como que não há amor nas mensagens de advertência? Há muito amor. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Arrependam-se. Esses são os detalhes especiais da lei do Senhor. Então aqui fala que as pessoas serão avisadas. Por vocês, por nós. Você já parou para perguntar por que Deus permitiu que você esteja vivo aqui em 2016? Com todas essas desgraças acontecendo e com toda essa confusão religiosa? Já se perguntou? Será que é só para viver, comer, beber, dormir, vir na igreja domingo, quarto e sábado? Não é possível que Deus levantou uma geração que muitos mártires deram a vida para chegar à luz para nós, para a gente ter 3 dias na semana de culto. Eu não consigo engolir isso. É muito maior a nossa missão. E por isso precisamos pegá-la na mão e Deus vai tocar nossos lábios. As pessoas serão avisadas. Agora um detalhe especial também que eu aprendi com o irmão obreiro Joilson. Depois que as pessoas forem avisadas com essas mensagens, elas receberam essa luz, as trevas caíram, Babilônia caiu, a confusão não tem mais. Já receberam os avisos para serem livres do juízo de Deus. Deus pede o seguinte: estar pronto para a volta de Jesus é igual a... Já pararam para fazer esse cálculo? Estar pronto para a volta de Jesus é estar pronto para morrer. Aquele que perder a sua vida por amor à minha causa, ganhá-la-á. Mas isso é só a primeira morte. Nós vamos ser acordados de novo. Preparar pessoas para a volta de Jesus significa preparar pessoas para morrer. Porque se morrer em Cristo, o que acontece? Apocalipse 14, 13. Especialmente Deus pediu para colocar nesse verso 13, bem depois que termina a pregação das 3 mensagens. Depois da pregação das 3 mensagens, Deus falou: João, coloca aí agora o seguinte: bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, para que descansem de seus trabalhos e as suas obras o sigam. As pessoas só podem morrer avisadas. Se não forem avisadas, não podem morrer. Porque se morrerem, estarão perdidas. Se você e eu morrermos sem fazer esse trabalho, sem atender esse chamado, também pereceremos. E por isso esse texto aparece estrategicamente no verso 13, exatamente depois da última mensagem angélica. Deus chama seu povo de todas as igrejas para abandonarem todos os falsos ensinamentos. Aqui, ó. A fé verdadeira conduz à obediência. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então vamos terminar com esse resumo. As últimas advertências de Deus ao mundo apresentarão os puros ensinos de Jesus. 2. Apresentam em especial todos os mandamentos de Deus. 3. É uma advertência internacional para todo mundo. 4. Prepara homens e mulheres para a vinda de Cristo. 5. É proclamada em alta voz, não com medinho. Se estivermos com medinho é porque não estamos unidos a Jesus. Queremos falar de nós mesmos. 6. Anuncia o evangelho eterno, aquele do Rei eterno. 7. Lembra que é chegada a hora do juízo. Deus está apagando os pecados, isso é um grande privilégio. 8. Conclama os homens a que voltem a adorar ao Criador através da observância do seu verdadeiro sábado, o 7º dia da semana. 9. Adverte sobre a queda de Babilônia, o fim da confusão doutrinária.
Ninguém precisa ficar confundido mais, está aqui a luz. Chega de trevas. 10. Adverte homens e mulheres contra a adoração ao rei falso, a tudo aquilo que se parecer com ele, sua imagem, e a sua marca de autoridade, que na verdade não tem autoridade nenhuma, que é a guarda do domingo, o falso dia de guarda. O ponto 11 final, identifica o povo de Deus como os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Deus sempre levantou homens especiais para obras especiais, como esse homem aqui, ó. Esses homens aqui, Noé e João Batista, eles foram levantados por Deus para apresentar advertências especiais. E levantou a nós também. E a pergunta que eu quero repetir, que já apareceu na lição, é: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Irmãos, eu não ia e não fui há muito tempo, porque eu não tinha sentado para ouvir Deus falando comigo. Eu estava me mantendo de pé, tentando me nivelar a Deus. Mas quando eu sentei e eu vi Deus falar comigo, eu quero que Ele me envie a hora que Ele quiser e onde Ele quiser. E se nós, como igreja, não respondermos essa pergunta, passará a cega, findará o verão, e nós mesmos continuaremos confusos e perdidos. Não tem outra missão para nós, gente. Ou amamos a Deus e ao nosso próximo, ou calcamos sua lei a pés, porque tem tudo a ver com essa mensagem. Há uma passagem da inspiração, e a última que eu vou citar para a gente concluir. A serva do Senhor diz assim: e olhei e eu vi um grupo que ululava em agonia. Eu não sei nem descrever o que é ulular, mas deve ser algo terrível. Estava ululando em agonia. Eles tinham bebido em águas profundas e pisado os restos com os pés. E perguntei ao meu anjo quem eram aqueles. Ele disse: esses são os que guardaram o sábado há muito tempo, mas abandonaram, não deram importância. E eles olhavam para suas roupas e eles viam escrito: pesados na balança e achados em falta. Que isso não vem acontecer com a gente. Não temos porquê. Por que vos perdereis, ó casa de Israel, diz o Senhor? Quem enviarei e quem há de ir por nós? Se os irmãos, se nós não treinarmos essas mensagens para apresentar para as pessoas, sangue será cobrado de nós. Treinem isso, irmãos. Peguem esse vídeo depois, assistam, treinem, orem, jejuem, orem. Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero responder, me envia, Senhor. Onde o Senhor achar por bem. Façam isso. E os irmãos vão sentir necessidade de um poder diferente. E vão sentir esse poder diferente. Lembrem-se que o meio que Deus usou para passar a iniquidade de Isaías e ele se ver capacitado foi abraçar a missão. Se pelo poder de Deus nós abraçarmos a missão, Deus vai nos capacitar. E anjos tocarão nossos lábios com as brasas do altar. E pessoas serão avisadas, estaremos para sempre com o Senhor. Que o Espírito Santo fale de um jeito que eu não sei falar. Amém.